Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos à quinta temporada do Nova Consumer Podcast, a nossa temporada temática, na qual procuramos em cada episódio esclarecer os consumidores sobre um tema relevante para as suas vidas. Hoje temos connosco Margarida Lima Rego, é professora catedrática e diretora da Nova School of Law, onde leciona regularmente desde 2005. As suas principais áreas de prática jurídica são o direito civil e comercial, com especial incidência nos contratos e, destes, no contrato de seguro. É coordenadora científica do doutoramento em Direito na Nova School of Law e, até junho de 2022, coordenava ainda um mestrado em Direito e Mercados Financeiros, que ajudou a criar em 2015. As suas principais áreas de prática jurídica são o direito civil e comercial. É membro da Câmara de Recurso das Autoridades Europeias de Supervisão desde dezembro de 2021. Anteriormente foi off-counsel na Moraes Leitão, onde liderava o Grupo Transversal de Seguros, Resseguros e Fundos de Pensões, tendo abandonado a sociedade em julho de 2019 para se dedicar exclusivamente à sua carreira académica. Bem-vinda! Muito obrigada. Muito O meu obrigada e também por me terem convidado. É um gosto. Obrigada. O meu nome é Leonor Gamboa Machado e farei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Primeira questão, neste âmbito, é: qual é o seu artigo preferido da legislação de consumo na área dos seguros? Vou tentar ser rápida, não sei quão rápida querem. O meu artigo preferido é o artigo 37 da lei do contrato de seguro, que na sua linha A, do número 2, exige que nas apólices de seguros se identifique de forma completa os documentos que a compõem, que é uma exigência específica dos seguros e que dá imenso jeito, parecendo que não. Porque, de facto, há uma série de discussões que terminam desta forma, com a identificação. Já ninguém tem surpresas com documentos que aparecem inesperadamente nos litígios. Muito obrigado, Margarida, e bem-vinda. Segunda questão: Obrigada. se fosses legisladora por um só dia e dessem a certeza da aprovação, que norma é que criarias? Criaria uma norma que iria repescar aquela prática de Assembleia publicar resumos para leigos da legislação e substituiria toda a legislação pelos resumos para leigos e acabaria com a legislação que carecesse de resumos para leigos. Só os resumos. Ficávamos só com os resumos para leigos. Ótimo. Muito bem. A terceira questão é: qual é o mito em matéria de seguros que mais tem de esclarecer em jantares de família? É o mito de que nós seguramos o carro ou a casa. Não há seguros do carro nem da casa, os seguros têm todos coberturas bem definidas e, bem, às vezes mal definidas, mas é sempre preciso perceber o que é que está dentro e o que é que está fora da cobertura. Já lá vamos a essa questão de bem definidas e mal definidas mais daqui a Exatamente. pouco. A próxima pergunta é se já alguma vez escreveu num livro de reclamações. Imensas vezes. Eu sou uma reclamadora profissional. Aliás, ainda há 3 ou 4 dias escrevi, não propriamente no livro de reclamações, mas agora existe uma coisa ótima chamada Portal da Queixa, que dá imenso jeito, porque fica disponível para todo o mundo ler e isso assusta imenso as entidades. Mas sim, já me fartei de escrever em livros de reclamações. Com sucesso? Sim, com sucesso, às vezes, nem sempre. Às vezes há entidades que já estão tão habituadas que já não ligam muito. Pois, exato. E alguma vez apresentaste uma reclamação num centro de arbitragem de consumo? Pessoalmente não, mas já ajudei outras pessoas a fazê-lo. E aí sempre com sucesso. Passamos agora à segunda parte do nosso programa com um pouco mais de tempo para as respostas. A primeira pergunta neste âmbito é: a sua principal área em termos académicos e profissionais é sem dúvida o direito dos seguros. Teríamos de começar por perguntar de onde é que surgiu o interesse por esta área. O interesse por esta área surgiu quando eu era estagiária num escritório de advogados, numa sociedade de advogados, e tinha acabado de chegar, e como uma das pessoas mais recentes, pois certamente que se me perguntassem quer dedicar-se ao direito do que quer que fosse, eu teria que dizer que sim, ou pelo menos teria que ter fortes razões para não o fazer. E na altura disseram que precisavam de alguém que se dedicasse aos seguros, e eu achei uma ideia pavorosa, mas lá respondi que sim, e depois descobri
que afinal a ideia tinha sido brilhante e eu é que não me tinha apercebido porque nós não estudamos os seguros na licenciatura, não é? Portanto, eu desconhecia por completo este mundo e depois descobri que é um mundo maravilhoso e rico em exemplos bem interessantes para pormos à prova todo o direito civil. E pronto, e foi aí que começou a minha relação com os seguros. Foi um pouco por acaso, não foi uma escolha Totalmente por pensada, acaso, não. refletida. E quais é que são os maiores desafios na aplicação das normas de direito do consumo, no estudo, na investigação nesta área? O maior desafio é sempre, ou eu diria muitas vezes, é o estado pavoroso em que se encontram os nossos tribunais. Há uma enorme renitência das pessoas em avançarem para os tribunais e por boas razões, porque não têm os recursos, não têm o tempo, não têm paciência para esperar 10 anos para pagar apoio judiciário e, portanto, as empresas sabem disso e muitas vezes prevaricar compensa porque também os mecanismos de resolução alternativa de litígios não são muito conhecidos ainda e, portanto, muitas vezes há essa sensação de que prevaricar compensa e de que as pessoas não se vão queixar ou se nós dermos uma resposta mais injusta, as pessoas vão simplesmente baixar os braços e, quando muito, numa próxima oportunidade, escolhem outra empresa, mas não vão mais longe. Sentes que há algum incumprimento nesta área, mais do que noutras, ou igual? Eu diria que não será a pior de todas, mas está no grupo daquelas áreas em que existe bastante insatisfação. Insatisfação que, aliás, é sentida de parte a parte. Devo dizer que eu sinto de ambos os lados uma enorme desconfiança. Uma desconfiança por parte dos consumidores de seguros, com aquela convicção de que, quando chegar à altura da necessidade, provavelmente do outro lado vão estar a tentar responder que não, mas do setor dos seguros também há uma grande desconfiança de que, do outro lado, está uma quantidade imensa de pessoas à espera de uma oportunidade para cometer fraudes. E de facto, os dados existentes confirmam ambas as desconfianças. De facto, há muita tendência para responder que não e também há uma grande percentagem de fraude nos seguros. A próxima pergunta até vem aqui um bocadinho em consequência do que estávamos a falar. Jorge Palma, na canção Uma Alma Caridosa, de 2011, canta: Li a Constituição toda de fio a pavio, havia um artigo que, lido com atenção, era como nos seguros, a gente nunca tem razão. A sensação das pessoas será realmente a de que nunca têm razão num contrato de seguro? Ou seja, parece que acaba por, afinal, a situação não estar coberta pelo contrato? Sim, isso acontece primeiro porque, de facto, muitas pessoas estão convencidas, em muitos casos, de que seguraram a casa ou o carro e não se aperceberam de que as coberturas não são assim tão amplas quanto isso. Ninguém segura uma casa ou um carro contra tudo e mais alguma coisa que possa acontecer, há sempre limites. Mas, por outro lado, também há imensas dificuldades, desde logo, isto acaba por entroncar numa resposta que dei quanto à legislação, agora quanto aos contratos de seguro, a linguagem. A linguagem é absolutamente difícil de compreender, muito técnica, que por vezes nem os próprios agentes de seguros e pessoas relacionadas com a área, profissionais da área, compreendem na totalidade. E isso também gera muita dificuldade na aplicação, na interpretação, etc, etc. Também existem contratos normalmente que são demasiado longos, talvez, e que levam a que as pessoas não leiam Sim, sim, a sim. totalidade das cláusulas, até porque não conseguem alterá-las, e portanto o incentivo também a lê-las é Ninguém lê, muito, não é? é muito Nem eu. reduzido, não é? Aliás, Maria tem um texto, O texto, sim, um manifesto em defesa do contrato, de certa forma, precisamente a propósito deste tema, não é? exatamente. Muito bem. Falando um pouco dos seguros hoje e aqui relacionado com a internet, com a Internet of Things, a internet das coisas, que permite que as coisas sejam hoje ligadas à internet e gerem uma quantidade enormíssima de dados esses que podem ser muito relevantes
as seguradoras, por exemplo, nos automóveis, já conseguem aferir a quantidade da utilização do automóvel e também a qualidade da utilização do automóvel. Relógios que temos hoje agarrados a nós e que permitem medir o ritmo cardíaco, ver se as pessoas passam o dia sentadas ou se vão caminhar ou correr pelos parques e jardins. Tudo isto tem um impacto muito significativo na área dos seguros. Eu queria perguntar como é que vês esta evolução. Será que estamos a caminhar também para uma situação em que o risco diminui bastante, em que se acaba por saber muito mais, de forma muito mais pormenorizada qual é o risco de cada pessoa? Também pode ter impacto para as pessoas que querem ter uma vida menos saudável, que querem ter uma condução menos atenta. Será que vão continuar a ter seguros, a poder ter seguros? Eu queria ouvir-te um isso. bocadinho sobre isto tudo. Nós, para já, em Portugal, estamos relativamente tranquilos, por mais razões, até porque temos uma Comissão Nacional de Proteção de Dados absolutamente fundamentalista, e que tem sempre enorme tendência para proibir todo e qualquer acesso a dados. E, portanto, nesta área, acho que não estou mesmo nada a ver Portugal a avançar no sentido de autorizar muitos desses mecanismos. Mas o que eu tenho visto noutros países é um bocadinho preocupante, porque eu sou completamente a favor da existência desta possibilidade e conheço muita gente que adora saber como é que dormiu, quantos passos deu e etc. O que é ótimo, desde que se mantenha a liberdade de quem não quer ter esses aparelhos, poder não os ter. E o meu medo é que, a certa altura, as pessoas que rejeitem estes aparelhos possam ter um agravamento do prémio, porque não disponibilizam a mesma informação que outras pessoas, e isso pode gerar desconfiança. Isso é que seria preocupante. Depois, há uma outra questão, que é: as pessoas são inconscientes. Sobretudo, eu não diria, eu acho que as pessoas sabem bem o quão ativas ou passivas são a andar, se são desportivas, se não são. Mas na condução não sabem. Os primeiros dados que aconteceram em países que já experimentaram estes aparelhos nos seguros, levaram à conclusão de que a grande maioria das pessoas manifestamente tinha uma noção do seu modo de condução muito otimista. E, portanto, todas estas pessoas acharam que sim, na convicção de que iriam ver o seu prémio ser reduzido, e, na sua grande maioria, viram o seu prémio ser agravado. Achamos Além todos de que que... são os outros que conduzem mal e não nós. Exato, são os outros que conduzem mal. Mas eu acharia muito positivo que estes mecanismos não fossem apenas suscetíveis de dar informação à seguradora, para a seguradora depois reagir, mas se isto levasse a que fossem produzidas recomendações que melhorassem a condução das pessoas. Isso sim, e aí está em causa uma atividade perigosa, que é conduzir. E, portanto, aí eu diria que mais importante do que proteger as pessoas que conduzem será proteger as suas potenciais vítimas. E se isto levasse a que as pessoas tomassem consciência dos seus erros, por exemplo, uma questão muito concreta, a conclusão de que a maioria das pessoas trava demasiado tarde, demasiado em cima do carro da frente, quando há necessidade de abrandar. Se pudesse haver qualquer forma de ensinar as pessoas a irem melhorando as suas deficiências na condução, isso seria muito bom. É excelente. Isto, aliás, faz uma ligação com um dos próximos episódios que teremos aqui do podcast sobre automóveis, e poderemos aí também falar um pouco mais sobre a condução e sobre estas questões de que falámos aqui. Leonor. Embora daqui a nada deixemos todos de conduzir, não é? Passaremos em breve a ser todos passageiros, mas pronto, por enquanto, esse ainda é um tema. Falamos sobre a Comissão Nacional de Proteção de Dados, a CNPD, e da sua vertente mais conservadora, e por isso agora perguntávamos qual é a sua perspectiva sobre o papel da entidade reguladora, a ASF, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, no que respeita à proteção dos consumidores de seguros.
eu acho que é um papel discreto, mas eficaz, em alguma medida. Há um departamento nesse regulador que recebe, presta informação ao público, recebe reclamações, etc. E, de certa forma, até muitas vezes gera alguma frustração, porque as pessoas se dirigem ao regulador convencidas de que o regulador vai resolver o seu problema concreto, e isso não acontece, porque o regulador não é mediador, nem gera nenhum mecanismo de resolução de litígios. E, portanto, nos casos concretos, muitas vezes a história não acaba bem e as pessoas reagem com alguma frustração. No entanto, é essencial para a atuação do regulador ir tomando o pulso àquilo que vai mal na sociedade e no relacionamento entre as empresas e os consumidores, e, portanto, essa informação é sempre muito útil e é usada em posteriores inspeções e medidas e circulares que são produzidas, mas isso já não é tão visível para os consumidores. Portanto, a minha sensação é que até trabalha bem, mas por vezes isso não é perceptível. Ótimo, acho que isso é bastante importante e é bom saber que o regulador está a trabalhar relativamente bem. Temos aqui um conjunto de questões agora em que gostaríamos de ter que a Margarida nos desse alguns conselhos, ou que desse, não apenas a nós, mas para todos os que nos estão a ouvir e aos consumidores em geral, alguns conselhos sobre cuidados a ter antes de contratar um seguro. E o primeiro exemplo que gostaríamos de dar e de trabalhar aqui um pouco é o contrato de crédito à habitação. Normalmente é exigido um seguro de vida. Em geral, neste domínio, que conselhos é que darias a um consumidor ou uma consumidora que vá celebrar um contrato de Exato. crédito à habitação? Esse especificamente, em primeiro lugar, diria, vejam se já têm um, porque quando isso acontece, tipicamente o banco vai propor a celebração de um contrato, mas por vezes nós já temos seguros de vida, e se E não for o sabemos caso, bem, não é? exato, e portanto, se for esse caso, o caso, a primeira coisa a fazer é verificar se o nosso já cumpre a função. E se não cumpre, se pode ser adaptado. Claro que, pois muitas vezes isto vem associado a um desconto no spread, se nós celebrarmos o contrato que a seguradora está a propor, mas então se calhar faz sentido abdicarmos do anterior. E, portanto, a primeira coisa é evitar sobreposição desnecessária. Depois, garantir que o seguro não é mais exigente do que aquilo que necessita, garantir que por exemplo, o prémio vai diminuindo à medida porque o capital seguro diminui à medida que diminui o valor em dívida, garantir que indicamos os beneficiários, caso isso não suceda, que indicamos os beneficiários que vão ficar com o dinheiro que sobra, se for essa a nossa preferência, porque às vezes quando nós já tínhamos um seguro de vida, tínhamos-lo porque queríamos beneficiar eventuais sobreviventes, dependentes, e então aí temos que garantir que, em primeiro lugar, está o banco, mas depois tudo o que sobrar tem que ficar para os tais dependentes sobreviventes, e basicamente é isso quanto a esse tema. Um outro exemplo que tínhamos para apresentar é o caso de um consumidor que compra um eletrodoméstico e é questionado sobre se pretende fazer um seguro com vista a estender a garantia por mais de 2 anos. O que fazer nestes casos? Eu, nesses casos, digo o seguinte: as pessoas devem celebrar seguros de proteção dos bens que adquiram, caso não tenham capacidade de internalizar esse risco. Portanto, se estiver, por exemplo, eu compro um carro, isto não é um eletrodoméstico, mas um carro já tem um valor suficientemente significativo para nos deitar abaixo. Se de repente o nosso carro for para a sucata e precisarmos de comprar um novo, se calhar a grande maioria dos cidadãos não consegue comprar um carro assim a pronto de um dia para o outro. E, portanto, se for esse o caso, faz sentido gastar dinheiro num seguro para garantir, de danos próprios, nesse caso, para garantir que tem a capacidade de substituir o carro por outro. Mas se está em causa um frigorífico ou até uma torradeira, se calhar vai haver muito mais gente que já consegue fazer esse gasto. O meu conselho é, sempre que conseguirem internalizar esse risco, não vale a pena estarem a pagar por uma cobertura, porque vão sempre pagar um pouco mais do que o valor desse risco.
Excelente. E um seguro de saúde ou de doença? Que cuidados a ter Aí antes de contratar? Aí a grande questão é saber distinguir entre os planos de saúde e os seguros de saúde. Porque há por aí muitas entidades a venderem planos de saúde que não têm mal nenhum, não há nenhum problema, não são esquemas fraudulentos, são uma via perfeitamente razoável, mas os planos de saúde são apenas uma entidade que, com o seu poder de negociação, consegue descontos e depois permite, proporciona às pessoas que adiram a este mecanismo o acesso a serviços de saúde com desconto. Isto não é um seguro, não se cobra nenhum risco. E, portanto, tipicamente são mais baratos do que os seguros. E para pessoas que se calhar não conseguem já aceder a seguros porque já são demasiado idosas, ou pessoas que não têm dinheiro para um verdadeiro seguro, isto até pode ser uma solução. Agora, é preciso perceber que o seguro é algo muito mais completo do que isto e que, além de nos proporcionar descontos, é sobretudo relevante para quando surge algum problema sério que nos leve ao hospital para uma cirurgia ou com uma doença grave, e aí nos proporciona uma capacidade financeira para pagar um tratamento que nós se calhar não conseguiríamos pagar só por nós. Isso é que é o verdadeiro seguro. E esse é que é a principal vantagem de um seguro. Um seguro de saúde não deve servir só para ajudar a pagar o aparelho dos dentes dos filhos, não é? O seguro de saúde é, sobretudo, uma proteção que temos se alguma coisa correr verdadeiramente mal e precisarmos de pagar milhares de euros em tratamentos. Mais uma vez, a questão próxima com a resposta à questão anterior, não é? De É, custos que não conseguimos internalizar depois em precisamente. E em eu, momento aliás, posterior, não é? acrescentaria uma outra coisa. Os dados que existem apontam no sentido de que em Portugal a grande maioria dos seguros de saúde não são celebrados com capitais suficientes. Sim. A grande maioria das pessoas celebra seguros de saúde com capitais anuais de 20 mil euros ou coisa do género. Um cancro custa 5 vezes isso. Portanto, se alguém acha que se tiver um cancro vai para o Champalimau, precisa de um capital de 100 mil euros ou mais. Senão, esgota-se na primeira semana e depois a pessoa é recambiada para o Serviço Nacional de Saúde. Eu acho que não há consciência suficiente de que, e às vezes as pessoas até estão a fazer um sacrifício, a achar que estão a pagar um seguro que lhes vai servir numa doença grave e aquele capital não serve para doenças graves. Portanto, esse é um conselho também a dar, terem que verificar bem o capital Sim, que está em causa nesse seguro. Acho que é bastante importante, porque se calhar até estão a segurar algo que conseguem depois, exatamente. tendo em conta valores que conseguiram depois suportar e não aquilo que verdadeiramente precisariam, não é? É isso. Finalmente, num seguro automóvel, algum conselho? E eu vou dar um conselho que é extensível aos outros todos, mas que é o seguinte: sobretudo nas áreas em que há muita concorrência, mas como é essa do seguro automóvel, mas em qualquer seguro, um dos conselhos que eu dou sempre é que procurem um mediador ou um corretor de seguros, porque mesmo eu, que percebo de seguros, eu não tenho tempo nem acesso à informação que me diga em cada ano qual é a seguradora que está a dar as condições mais favoráveis às minhas circunstâncias. Esse trabalho é feito por um corretor de seguros. E, portanto, até eu não contrato os meus seguros sem ser através de mediação. E a mediação é essencial porque, precisamente, eu não tenho tempo nem acesso a esta informação. Os corretores têm acesso ao sistema, não é? Conseguem fazer simulações rapidamente e em poucos segundos verificar das várias seguradoras existentes com quem trabalham qual é que está a oferecer as melhores condições. E depois, anualmente, vão vendo, agora está na altura de mudar, temos aqui um produto mais interessante. E, portanto, eu acho que não vale a pena as pessoas fazerem o esforço de irem à procura e de irem bater a várias portas, porque existe quem faça por nós. E a boa notícia é que os corretores ganham a percentagem, nós não pagamos este serviço, porque depois é uma parte do prémio que vai ser entregue pela seguradora
ao corretor que faz esta intermediação do contrato. Tenho outra questão relacionada com esta. Agora, que é, que conselhos é que darias na escolha de um corretor de seguros, na escolha do mediador de seguros? Que cuidados é que o consumidor deve ter nessa escolha, então? Acho que é importante ser um corretor com algum arcabouço para que consiga dar resposta nas várias áreas. Ainda no outro dia contei, eu tenho mais de 10 seguros em várias áreas. E, portanto, primeira Uma questão, profissional ser dos seguros, como não poderia exato, deixar de ser. claro, não é? Mas então, a primeiro conselho é que sejam dos grandes, grandes ou médios, para que consigam dar resposta simultaneamente à vida, a automóvel, à saúde, o que seja. E depois que seja alguém que no trato, e agora estou a falar não propriamente da entidade em si, mas da pessoa concreta que depois que nos calha, que seja alguém que nós sintamos que podemos confiar e que nos responde quando nós temos dúvidas, que saiba o que está a fazer. Mas pronto, eu fui pela maior corretora em Portugal, pronto, e não vou aqui fazer publicidade, mas eu acho que é importante garantir que a pessoa sabe o que está a fazer. Claro, sem dúvida. Antes de concluirmos, mudando um bocadinho de tema e aproveitando que temos aqui connosco a diretora da faculdade, queríamos ainda pedir-te para fazer um balanço deste primeiro ano de mandato e as perspectivas para os próximos tempos. O que é que podemos esperar em termos de novidades nos próximos tempos na faculdade? Ora bem, acho que o balanço tem sido, está a ser positivo, embora foi um ano trabalhoso, bastante trabalhoso, mas acho que também emocionante. Estamos aqui numa espécie de, não diria pausa, porque pausa parece que não estamos a fazer nada, mas estamos naquela fase de consolidação entre um enorme crescimento nos últimos anos. Nos últimos 4 anos foi um período em que praticamente duplicámos o corpo docente e aumentámos a oferta de mestrados, etc. E agora estamos num período de consolidação e de preparação para, se tudo correr bem, para em breve nos abalançarmos para um novo edifício com quase 4 vezes o espaço do atual e que nos vai dar perspectivas para um novo surto de crescimento. Portanto, é uma fase, salto esse que estamos agora a preparar, não é? Portanto, é uma fase particularmente emocionante. E em que já estamos a colher os benefícios do crescimento anterior, porque numa fase inicial tivemos algumas dores de crescimento e alguns serviços ficaram completamente lotados e deixaram de conseguir dar a resposta adequada, e acho que agora já estamos numa fase em que isso já não está a acontecer, o que é muito bom. Para finalizar, temos 2 últimas perguntas que colocamos a todos os que nos visitam. A primeira é: que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? A minha sugestão vai para uma professora, que é a nossa professora convidada e que eu gosto muito de ler, que é a professora Susana Peralta, professora de Economia, não é, de Economia Pública, e que escreve regularmente em meios de comunicação social, tem sempre opiniões muito interessantes, algumas delas sobre questões de consumo. Portanto, acho que seria uma excelente convidada. Muito bem, Ótima ótimo. sugestão. A nossa segunda e última pergunta é uma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma música, uma peça, um podcast. Aqui uma sugestão de um livro que li recentemente, que se chama Educated, da autora Tara Westover, que é um livro muito recente que conta a história de uma menina que nasceu e cresceu no seio de uma família norte-americana daquelas completamente fundamentalistas anti-governo e que não a deixaram ir à escola, nem ir a médicos, nem ir a lado nenhum, e portanto de um nascimento e infância completamente isolados e sem uma série de bens que nós entendemos como essenciais, o seu percurso e crescimento e libertação progressiva através da educação. É mesmo um relato fascinante e eu gosto sempre muito de temas relacionados com a educação e foi um livro que me prendeu porque é um livro autobiográfico e é super recente. É uma autora que é mais nova do que eu, portanto é super recente e é bem interessante. Portanto, é o livro que eu recomendo, Educated, a Memoir, de Tara Westover. Muito obrigada, ótima sugestão. Enfim, resta-nos agradecer, foi uma conversa muito completa e prazerosa e chegamos assim ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Muito obrigada.
Até ao próximo episódio.